Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez na casa de Deus, para juntos adorarmos ao Senhor, adorar o Senhor e aprender no seu santo templo. Amém? Convido a igreja para ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 6 e depois do versículo 10 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. O 9, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos ler, meus irmãos, o versículo 11 juntos. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quem diz amém? Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando do povo, ou seja, de um dos pecados que o povo de Israel cometeu, ou os israelitas cometeram, cujo pecado os impediu de entrar na terra prometida. A história da redenção de Israel não deixa de ser uma sombra, não é isso, ou um tipo da história da nossa redenção. E nós vemos que Paulo considerava isso a ponto de chamar a igreja de Israel de Deus. E nós vemos aqui que a forma como Deus tirou o povo do Egito e a maneira como os trouxe, livrando, protegendo, cuidando deles, mas que mesmo assim, a maioria deles não puderam entrar na terra, porque a Bíblia revela-nos que apenas 2 dos que saíram do Egito puderam entrar naquela terra. Além do povo, como todos sabem, havia saído pessoas que não pertenciam à comunidade de Israel, não eram descendentes de Abraão, mas que por certo haviam crido, não é, no Deus de Israel. E tudo isso que aconteceu, o apóstolo diz no versículo 6 que essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, né? Eles desejaram, foram atraídos e traídos pelo seu próprio desejo. E no versículo 9 o apóstolo diz que não devemos tentar, há uma versão que diz provar a Cristo, como alguns deles também provaram, tentaram e pereceram pelas serpentes. E ele diz, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nós vemos que a murmuração, meus irmãos, é um assunto falado em todas as Escrituras. Vemos lições realmente dramáticas de juízo divino por causa deste pecado. Quando nós começamos a meditar à luz da palavra de Deus, ou na palavra de Deus, quero dizer, sobre este pecado, nós vemos de que ele é o resultado
de uma série de elementos, de características que produz no cristão a murmuração. E a murmuração não vem sozinha, ela traz no seu bojo uma série de práticas que trazem prejuízo muito grande para a nossa vida. Por isso o apóstolo nos adverte por inúmeras vezes sobre o cuidado que nós devemos ter com este membro, como eu disse aqui, que o membro mais usado pela pessoa que se deixa dominar por este pecado, que é a língua, não é? E o cuidado, devemos velar, devemos vigiar. O salmista, ele pedia ao Senhor que colocasse guardas, né? Que estabelecesse limites para os seus lábios, para que ele não viesse pecar contra Deus. Por isso o apóstolo adverte aos Efésios para que tenhamos o cuidado, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E nós sabemos que a murmuração, ela não dá graça. Quando um murmurador sai de perto da gente, não sei se os irmãos percebem, mas a gente não fica bem, não é isso? Quando ele sai. Mas quando um servo de Deus que sabe com equilíbrio dominar suas palavras conversa com a gente, o nosso desejo é que ele permaneça conversando, porque as palavras que saem dos lábios dele gera vida, gera edificação, gera graça na nossa vida, não é? A Bíblia diz que quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, enquanto Jesus falava, eles 2 conversavam, mas quando Jesus se aproxima deles e começa a conversar, eles dizem que as palavras de Jesus começou a arder, não é isso, dentro deles. Eles sentiram uma operação diferente, uma bênção, a graça de Deus se movendo dentro deles, a ponto de, quando Jesus terminou o caminho, porque quando uma pessoa que é dominada pela murmuração chega perto da gente, o desejo da gente é que ele vá embora logo, não é verdade? Mas eles gostaram tanto de Jesus, da conversa de Jesus, que disseram: entra, vamos participar do jantar com a gente, não nos deixa sozinho. E Jesus entrou e sentou à mesa. E diz a palavra de Deus que eles só vieram perceber quando Jesus pegou o pão e deu graças ao Pai e desapareceu. E eles ficaram maravilhados porque haviam conversado com o Mestre ressuscitado. Amém? Então, meus irmãos, eu não quero recapitular, voltar à introdução, falar tudo que nós falamos, apenas dei um toque assim para que os irmãos possam se situar no assunto, ou situar-se no assunto que nós estamos falando. De forma que o apóstolo adverte, no versículo 10 da primeira carta, do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 10, ele diz: não murmureis. Vamos repetir? Não murmureis como os vossos pais murmuraram, e todos eles pereceram pelo destruidor. Amém? Então, porque muitos se tornam-se murmuradores. Eu falei por dar lugar à discórdia, à peleja, que é uma obra da carne. Segundo, pela insatisfação. O murmurador sempre verá um motivo para murmurar. E o diabo é perito em disseminar a ideia de insatisfação no meio do povo de Deus. Onde existe, no ambiente onde está uma pessoa que é dominada por esse pecado de murmuração, ele sempre vai procurar um motivo para falar. Não é isso? Se o crente não é muito fervoroso, ele diz que é frio. Se é muito fervoroso, ele diz que é fanático. Se um pastor não doutrina, ele diz que está afrouxando as rédeas. Se o pastor doutrina, ele diz que é duro e é chato. E assim é a vida dele, porque ele não tem equilíbrio.
ele sempre vai encontrar, não é verdade? O mundo dele é muito pequeno, é muito curto, a visão dele é muito curta. Para onde ele vai, ele não vê os lados, ele não vê a amplitude, ele não vê o universo, ele vê sempre, não é verdade, irmãos? Então, de forma que nós precisamos pedir ao Senhor graça para que não sejamos tentados por esse pecado, não é? Porque dessa maneira traremos prejuízo, irmãos. Não é? Eu, nesse pouco tempo que sirvo ao Senhor, porque desde criança sirvo a Deus, eu já vi gente que encurtou sua vida, irmão. Os seus dias foram limitados por causa da língua, porque era murmurador. E Deus escolheu, porque senão essas pessoas perdiam, não é? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde e coloque freio nos nossos lábios, amém? E unja os nossos olhos, não é isso? Porque o murmurador, ele esquece dos seus defeitos, porque ele vive muito ocupado com os defeitos dos outros. Aí ele se esquece dos deles, não é? É um assunto, eu sei que não dá vontade de dar muita glória a Deus, mas a gente tem que aprender. Eu tenho que aprender, os irmãos têm que aprender, não é verdade? Nós temos que aprender na palavra de Deus. De forma que hoje, meus irmãos, nós queríamos dar continuidade a esse assunto, porque alguns murmuram. Nós citamos que por desprezar a doutrina da palavra de Deus e não submeter-se a ela. Há um versículo em Isaías 29, 24 que diz: e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Não é? Na atualizada diz assim: e os murmuradores hão de aceitar a instrução. É Isaías 29, 24. Por quê? Porque o murmurador, ele não aceita quando a palavra lhe fere, quando a palavra lhe exorta, quando a palavra lhe repreende, não é verdade? Ele se sente mal e não aceita aquela palavra. Por que alguns murmuram? Por rancor e amargura interior. O rancor e a amargura interior gera a murmuração no interior do crente. A falta de amor, o rancor é o ódio oculto por alguém, grande aversão a outra pessoa, ainda que não manifesta de forma visível. Quando o murmurador não gosta da pessoa, tem dificuldade de aceitá-la, sempre vai buscar um motivo para falar mal, porque o ódio que tem impede de amar a mesma. O ódio é como uma nuvem que cega a pessoa, é como que esteja com a lente dos óculos suja, não é, irmãos? Então ele se coloca lentes amarelas. Eu vou ver os irmãos, todos os irmãos aqui de amarelo. Se eu coloco uma lente vermelha, eu vou ver todos os irmãos de vermelho. E às vezes se pensa que o problema é os outros, mas acontece que o problema é ele, não é? Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. No Salmo 41 e versículo 7, o salmista mostra que é difícil não murmurar quando se aborrece um irmão. Veja aí, Salmo 41 e o versículo 7 diz: todos os que me aborrecem murmuram de uma contra mim. Ou seja, juntam-se para murmurar de mim, de você, não é? Por quê? Porque não tem o amor de Deus no seu coração. Não é verdade, irmão? Porque se nós damos expansão ao amor de Deus, irmãos, o amor de Deus, o amor ágape, é um antídoto. Isso é uma vacina contra o espírito de murmuração. Veja aí, porque no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 4 diz: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, a caridade não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Disse: não se irrita, não suspeita mal. O murmurador sempre está pensando mal de você. O certo
é ele. Ele se veste de uma falsa aureola de santidade. Porque todo murmurador tem com muita intensidade a hipocrisia na sua vida. Então ele vê a ele mais perfeito que o seu semelhante, mais santo que o seu semelhante. Então nós vamos analisar isso e ver como é que se manifesta essa característica na vida do murmurador. Diz: não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amém, irmãos? Então o rancor, irmão, é a mãe da amargura. Viu? É a mãe da amargura. O ácido mais destrutivo do mundo encontra-se em uma alma amarga. Quando o rancor e o ódio dominam o interior do crente, isso impede que ele viva uma comunhão com Deus. E quem perde a comunhão com Deus torna-se amargo. Entendeu? Torna-se amargo. Por quê? Porque não vive em sintonia com Deus, em comunhão com Deus. Veja aí, Jeremias capítulo 2 e versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares a quem? Ao Senhor. Quem se afasta de Deus, e a murmuração afasta naturalmente, porque Deus, irmãos, não se contenta, não é, com... Ora, se nós não gostamos de estar perto de uma pessoa que vive falando de todo mundo, não é? E o melhor remédio, irmão, sabe o que é? Quando você perceber que uma pessoa vem ao culto só criticar os irmãos, criticar o pregador, criticar a igreja, no outro culto procure assim ver onde é que ele está ou ela está sentada, e aonde estiver, sente do outro lado. Então Paulo deu um conselho sábio, irmãos, aos crentes da igreja em Éfeso. Na epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, Paulo diz: toda a amargura e ira e cólera e blasfêmias e malícia. Malícia é a capacidade, o ardil para fazer o mal aos outros, a maldade com os outros. Aí o apóstolo diz: e toda malícia seja o quê? Tirada de entre vós. Amém, meus irmãos? E Deus continue nos ajudando e nos livrando desse mal. De forma que, meus amados irmãos, quando a pessoa é dominada por essas coisas, então se torna um murmurador, não é? Agora, nós falamos das razões por que alguns são levados a murmurar. Quais são? É claro que não vamos poder falar de todas as características da pessoa que é dominada pelo pecado da murmuração, mas nós podemos ver algumas características, algumas do murmurador. Eles têm uma característica que lhe é peculiar, e precisamos ter o cuidado com isso para não cair na mesma trampa, no mesmo laço deles. A maioria dos que murmuram se enquadram naturalmente no texto de Jeremias 5 e 28. Bem alimentados e sadios, mas a sua maldade vai além dos limites. Os que se dão à murmuração adquirem certas características que passam a fazer parte do seu comportamento. E essas características, é claro que são influenciadas pelo inimigo. Algumas delas nós vamos falar, como seja, a inveja. Todo murmurador tem essa característica. Porque o que é que leva ele a murmurar? É a sua incapacidade de alcançar o que o outro alcançou. Ele faz uma perspectiva, ele cria uma expectativa na sua vida e ele não consegue chegar. Então, ele naturalmente fica rejeitando todos aqueles que alcançaram o que ele não alcançou. E
É muito conhecido o pensamento que diz: a grama sempre parece mais verde do outro lado da cerca. Mas o crente que é sábio não olha para a grama que está do outro lado da cerca. Ele cultiva a sua grama para que ela cresça e rega. Amém, irmãos? E rega para que ela cresça. Não é? O escritor José Ingenieros diz: a inveja é um atestado de inferioridade a serviço da superioridade do invejado. É um estigma psicológico de humilhante inferioridade sentida e reconhecida. A palavra inveja vem de invídio, que significa olhar mal. A principal razão da inveja reside no sentimento de incapacidade de viver seus próprios sonhos, de alcançar suas metas e de realizar-se. A inveja é uma confissão pública de inferioridade. A inveja nasce da própria incapacidade que é inerente ao murmurador. Os exemplos bíblicos da inveja. Você veja que, meus amados irmãos, quando Deus começou a fazer prosperar Isaac, ele tinha como vizinho os filisteus, e eles tinham inveja de Isaac, porque este tinha prosperado. E em pouco tempo, ele prosperou por causa da sua fidelidade a Deus. Deus o fez prosperar. E diz a Bíblia em Gênesis 26, versículo 12 ao 15, que os filisteus o invejavam e ia na frente dele tapando os poços, não é? Tapando os poços, para que o rebanho de Isaac não prosperasse. Há outro exemplo na Bíblia, que Paulo sofreu dos judeus religiosos por causa do sucesso do seu ministério. Isso está em Atos capítulo 17, versículo 4 e versículo 5. Criaram tumulto contra Paulo e intentaram contra a sua própria vida, e a Bíblia diz que eles fizeram isso movidos pela inveja. Movidos pela inveja. Inveja foi o que levaram os líderes religiosos a murmurarem, buscando denegrir a imagem de Jesus perante as autoridades civis daquele tempo. Veja aí em Mateus capítulo 27 e versículo 17 e 18, meus amados irmãos. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Por quê? Pilatos perguntou isso. Por quê? Versículo 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja o haviam entregado, a ponto de levá-lo à morte, irmãos. Inventaram mentiras, disseram que ele atentava contra o governo central de Roma, e tantas outras coisas inventaram, não é? A inveja prejudica, irmãos, até a saúde psicossomática do invejoso, porque a Bíblia diz que a paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja destrói a saúde, viu? Em Provérbios 14:30 diz que adoece os ossos, mas há uma versão que diz assim: acaba destruindo a saúde. E esse é o fim do murmurador, ele é doente, não é? E nós precisamos pedir a Deus graça para não sermos atingidos por este mal. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. A inveja gera amargura e sentimento faccioso no coração do murmurador. A Bíblia diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. Tiago 3:14. Então, nós vemos aqui, portanto, meus irmãos, uma das primeiras características que todo murmurador tem. Qual é a característica? Ele é invejoso. Veja o exemplo deixado por Arão e Miriam, irmãos de Moisés. Largaram a língua, soltaram a língua para murmurar de Moisés, motivado por amarga inveja e insatisfação. Arão deveria, irmãos, entender de que Moisés não se apressou para ser o líder. Moisés deu até preferência a Arão. Vocês se lembram disso? Quando Deus aparece a Moisés e diz assim:
Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito e desci para que você vá, para te enviar ao Egito, para que tires o meu povo dali. Mas Moisés fala a Deus da sua incapacidade, ele não verbalizava bem, tinha um problema na língua, não é? Que não verbalizava bem, não falava bem. E ele disse: Senhor, envia por aquele que tu has de enviar. Ou seja, tu sabes que Deus entendeu o pensamento, porque Deus escuta o que nós pensamos. Sim ou não, irmão? Ele escuta o que nós pensamos. E Deus entendeu, viu que Moisés estava fazendo menção a Arão, considerava o mais capaz, mas ele não levou isso em consideração. Observe Números capítulo 12, versículo 1 até o 10. A palavra de Deus faz menção àquele erro cometido pelos irmãos de Moisés, que era Arão e Miriam. Arão e Miriam. Capítulo 12 de Números. Não vamos ler todo o capítulo, mas diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de quê? Da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Veja só, porque Moisés se casou com uma mulher cuxita, etíope, negra. Eles procuraram, porque a Bíblia diz que Moisés era um homem fiel em toda a sua casa. E diz mais que Moisés era o homem mais manso da terra. Não é verdade, irmão? A Bíblia não diz isso? Quem já leu isso, diga amém. Amém, não é? Então, você observa que o objetivo aqui não é atingir a mulher de Moisés. Veja só: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, veja só que há outra intenção nessa murmuração. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Veja que o problema não era o casamento de Moisés, e sim a inveja, porque Deus se revelava de uma forma única, singular, sui generis a Moisés. Deus disse uma vez assim: com Moisés eu falo como um homem fala com o outro. E eles foram criando inveja dele, por causa daquela profunda intimidade que Moisés tinha com Deus. E havia o caminho por onde tinha que entrar, era essa falha de Moisés por ter casado com uma gentílica. Quer dizer que o murmurador, ele busca qualquer defeito, e é claro que ele vai encontrar, porque quem é sem defeito aqui? Levante a mão, irmão. Eu levanto as duas. Eu não sou sem defeito, você não é. Todos temos defeito. Então ele vai procurar descobrir o defeito. Não é pecado que eu estou me referindo, para entrar por ali. Mas o objetivo dele não é aquele defeito, porque ele também tem, e talvez tenha até pior do que o seu defeito. O problema dele é que ele não suporta ver você abençoado por Deus, ver Deus se revelando a você e lhe abençoando na sua vida espiritual. Entendeu? Aí o que é que ele faz? Ele busca uma falha para entrar ali. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Mas veja, irmãos, que coisa. Ele esqueceu de que quando Deus chamou a Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, eu sei que tu me falas de Arão teu irmão. No capítulo 3 de Êxodo, né? Disse assim: mas tu irás a Faraó como Deus, e ele irá como teu profeta. Quem é maior, Deus ou o profeta? O profeta fala dele ou fala de Deus? O profeta faz o que quer ou faz o que Deus quer? Então Deus mesmo foi quem demarcou a inferioridade, o nível abaixo de Arão. Não é? Foi Deus. Irmãos, e quando Deus faz, a gente não pode fazer nada. Se você não gosta, eu não gosto, mas foi Deus. Você não aceita, eu não aceito, mas foi Deus.
Você não entende, eu não entendo, mas foi Deus. Então, se a gente confronta a vontade de Deus, a gente vai ser encontrado lutando contra Deus, contra os seus projetos, contra o seu plano, não é verdade? Então, você observe de que ele falou o Senhor somente com Moisés. O versículo 3 disse: era o varão Moisés, o que, irmãos? Muito manso. Tem gente que pensa que ser manso é ser bobo. Uma vez o irmão me perguntou: pastor, por que Jesus disse assim, sede simples como as pombas e prudentes como a serpente? Eu disse: é para a gente não ser bobo, irmão. Sabe? Porque simples, alguém pensa que é só na estética, na forma de vestir, na forma dos usos, né? E costumes. Alguém já colocou, não é? Mas não é só isso. Não é só isso. Simples é não pensar o mal dos outros, viu? Porque infelizmente tem gente que sabe criar, irmão, uma coisa terrível. Ele dava para ser escrever novela. Dava para escrever. O murmurador, ele deveria ser um autor, né? Um novelista, estão me dizendo aqui, não é? Mas parece que tem um outro nome que a mídia usa. Então, ele poderia ser, porque ele sabe desenhar, não é? O que não existe, viu? O que não existe, viu? Você sabe que, como pastor, a gente escuta muitas coisas. E eu uma vez escutei uma pessoa que me chamou e disse assim: pastor, tem uma coisa para lhe contar. Eu disse: pois não, irmão. Eu imaginei que era uma coisa boa. Ele disse: o senhor conhece o irmão fulano? Eu disse: conheço. Quando ele disse: o senhor conhece a mulher dele? Eu disse: misericórdia, conheço. Deu Jesus, foi o que essa irmã fez. Disse: mas o senhor conhece? Eu conheço, irmão. Eu já fiquei agoniado. Meu Deus, fala logo, irmão. Não é? Porque o murmurador, ele faz você ficar... Ela disse: fala logo, irmão. O que foi que aconteceu com a mulher do irmão? Disse: o senhor sabe onde fica a loja do irmão fulano? Eu disse: sei onde fica. Ele disse: e do outro lado, o senhor sabe o que fica? Eu disse: eu sei o que fica. Mas diga, irmão, o que foi? Aí ele disse: não tem um poste? Eu disse: sim, tem um poste. O poste fica na loja do lado de cá. Eu disse: pois não. Aí disse: eu fiquei ali. Eu disse: pronto. Meu Deus do céu. Aí fiquei ali. Aí eu vi quando o irmão chegou perto da mulher dele. Eu disse: mas o esposo, né? Perto da esposa? Sim. Aí abraçou ela pela cintura e deu um beijo, pastor. Eu disse: irmão, foi a mulher dele e o marido dela? Foi. Eu disse: Deus te abençoe, irmão. O que é que eu ia dizer, irmão? É difícil conversar com uma pessoa dessa, dialogar com uma pessoa dessa, porque a gente sabe que a intenção, irmãos, não é? Nós sabemos que há homens que não merecem a confiança, como mulheres também, mas, irmãos, é pecado a gente, porque vê um irmão conversando com a irmã, já criar uma cena. Por quê? Porque a mente é impura. Entendeu? A mente é impura. Então, você veja que Moisés, e era o varão Moisés muito manso, como eu estava dizendo, o simples dá crédito a tudo, mas Jesus disse: mas seja prudente como a serpente. Você não pode crer em tudo, não é? Às vezes o camarada chega lá no círculo de oração, dando pulo, correndo para lá e para cá, dando chave, mas vá na casa dele que nem tem chave, nem tem porta, e é um problema. Vá na congregação onde ele faz parte para ver. Mas por isso Salomão disse assim: o simples dá crédito a tudo, mas o prudente, o que é que ele faz? Olha para os pés dele, para os passos dele, não é? Então, ele era manso. E o que é ser manso? É resistir com humildade à provocação e até à murmuração. Porque não há coisa que moleste, que traga mais
preocupação na vida do crente do que uma murmuração, ainda que nós devemos alcançar uma maturidade e tal para descartar isso. Não é verdade, irmão? Porque se o crente for prestar atenção a quem fala dele, irmão, meu Deus do céu, ele não vai poder orar, não vai poder ler a Bíblia, não vai poder visitar, não vai poder cultuar, não vai poder tomar ceia. Ele vai ficar, irmãos, doente. E veja que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu a coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E foi duro o castigo para aqueles murmuradores. Veja o versículo 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se o que, irmão? E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era o que? Leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa, não é? Por certo, Miriam foi quem mais, não é? Falou, né? Ofendeu. E aí vem o castigo sobre ela. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Deus conhecia, não é? Deus sabia, disse: mas é possível. Eu cheguei para a Moisés. Moisés queria que Arão fosse o líder, e Deus disse: não, é você que vai. E agora ele faz uma coisa dessa, não é, irmãos? Então ele esqueceu, irmãos, e Deus estava agindo com sabedoria, porque apesar de Arão ser fluente, verbalizar muito bem, era culto, não é? Mas Deus sabia que o caráter dele não era firme. Já pensou se Deus tivesse entregue o povo a Arão? Bastou Moisés descuidar um pouquinho, ele fez logo um bezerro e começou a fazer uma festa, um piquenique, um carnaval. Pode ler, o povo ficaram seminu, dançando, cantando e bailando em volta daqueles bezerros, irmão. Imagine que líder o povo de Deus ia ter, não é verdade, irmão? Porque sabe, irmãos, tem gente que, porque vê certas pessoas pregando muito bonito, já, mas esse homem dá para ser o pastor da cidade e tal. Irmão, não é a pregação que faz pastor, não. O ministério pastoral é um chamado divino. Porque o segredo não é esse, irmão. Não é saber pregar bonito, não. A vara de Moisés floresceu, se encheu de flores. A vara de Moisés, digo, a vara de Arão, a vara de Moisés era a vara seca, e ele mandou botar a vara lá dentro do Santo dos Santos, no Santo dos Santos, e quando foi buscar no outro dia, a vara de Arão estava cheia de flores, bonita. Mas para abrir o mar vermelho foi a vara de Moisés. Para ferir a rocha e da água foi a vara de Moisés. Para tocar no pó do Egito e virar purga foi a vara de Moisés. Para tocar nas águas e virar sangue foi a vara de Moisés. E tem mais uma coisa: quando Arão usou, era Moisés que mandava, porque ele não tomava a iniciativa, porque a liderança, não é isso, a chefia estava com Moisés. Amém, irmãos? E é isso que muita gente, o murmurador, ele não se submete à autoridade delegada. Ele é cheio de revolta, que é uma coisa que nós vamos ver, irmão. A característica do murmurador, nós estamos falando, veja apenas a primeira: ele é invejoso. Uma outra característica do murmurador é que o murmurador, ele é cheio de maldades. Ele tem raiva. A Bíblia diz assim: todos os que me aborrecem, quer dizer, não amam, aborrecem,
murmuram a uma contra mim. A maldade sempre está ligada com a inveja e o ciúme. Todo murmurador leva a maldade na sua mala, na viagem, né? Pois a murmuração é uma prova evidente da falta de amor. E todo murmurador acha apoio no grupo daqueles que lhe aborrecem sem causa. Porque veja o que diz: todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Não é? Nós mostramos aqui que o antídoto para esse pecado é o amor. Amém, irmãos? O que tem maldade e age dessa forma na igreja é maldizente e costuma falar mal dos outros. Ele tem palavras até convincentes, irmãos. Ele sabe usar a sutileza e a inteligência que ele tem. Por isso a Bíblia diz que nós devemos lançar fora de nós a malícia. E o que é malícia? É a capacidade de fazer o mal aos outros. E o objetivo do murmurador não é lhe elogiar. O objetivo do murmurador é destruir a sua imagem, a sua confiança, o seu caráter, que você construiu com jejuns, com oração, com obediência à palavra, ao ministério da igreja. O dicionário Wise define o maldizente como maledicente, que por sua vez significa o que fala mal dos outros, maldizente, má língua. Paulo adverte aos crentes a afastar-se deles, irmão. Quando você ouvir alguém que vive falando do povo de Deus, da liderança da igreja, afaste-se dele, porque você vai pegar essa doença, esse vírus. Vai pegar. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 11. O que é que o apóstolo Paulo diz aí sobre o maldizente, o murmurador, aquele que fala mal do seu irmão? Veja aí 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 11. Diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis, não vos junteis com aquele que, fazendo o que, irmão? Dizendo-se irmão, for o que? Devasso, ou o que? Avarento, ou o que? Idólatra, ou o que? Ou o que, irmãos? Maldizente, aquele que fala mal dos irmãos. Paulo diz assim: afaste-se, não se associe com ele, não faça sociedade. Por quê? Porque o falador, o murmurador, o maldizente, ele com facilidade cria contenda, irmãos. E às vezes ele pode jogar o crente fiel contra um irmão que não tem nada o que ver. A maldade é uma parasita que suga o apetite pela palavra, pela doutrina. Não é? 1 de Pedro 2, 1 a 3, eu não vou ler para nós adiantarmos o assunto. Por isso eu li aquele texto de 29 de Isaías, versículo 24, que na corrigida diz: e os murmuradores aprenderão a doutrina. Na atualizada diz: e os murmuradores hão de aceitar a instrução, o ensino. Quando a palavra domina o nosso interior, não há espaço para a murmuração ou a maledicência. Não, Senhor. Irmãos, quando o crente se preocupa, tem tanta coisa para a gente fazer. Não é verdade, irmão? Ler a Bíblia, cantar. Não é verdade, irmão? Você quer ver o murmurador ficar desarticulado? É se ele chegar na sua casa para falar do seu irmão, você pegar a harpa e a Bíblia e disser assim: ô irmão, estou com tanta vontade de cantar hino da harpa. Olha, irmão, estou com uma sede. Eu dou graças a Deus porque você chegou, irmãozinho, irmãzinha. Eu estava procurando uma pessoa para cantar. Aí comece: em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus. Aí depois leia o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele vai sair sem som e sem imagem, irmão. Ele vai ficar parado com a sua ação, não é?
E vai aprender, irmão, viu? Vai aprender. Vai aprender. Ele é uma repreensão terrível, viu? Não precisa nem botar aquele negócio lá no quadro assim: nesta casa não se fala dos outros. Não, irmão. Aplica uma injeção na testa dele. É harpa e Bíblia. Bíblia e harpa. E quando terminar, aí você faça uma oração. Você faz. Diz: pronto, irmão, vamos orar. Dobrar o joelho. Senhor Jesus, abençoa, meu Deus. Tira de nós toda murmuração. Tira de nós aquilo que nós pensamos mal dos nossos irmãos. Santifica a nossa vida, Senhor. Nós queremos entrar no céu. Eu garanto que quando ele se levantar, depois de 1 hora de joelho, tem que botar ele no tronco mesmo, sabe, irmão? Ele vai se levantar, irmão. Vai dizer: Pai do Senhor, irmão. E, ó. Mas ensina, não é? A palavra de Deus, pelos lábios do profeta Isaías, em Isaías 1:16, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal, não é? O mal. Porque quando a pessoa está dominada por esse mal, irmão, e a murmuração, toda vez que ele se senta, ele é capcioso, é astuto. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Que esse mal não domine a tua vida e a minha vida. Normalmente, as pessoas maldosas ou maliciosas estão envolvidas com problemas, pois a seta do mal é como um bumerangue. Sabe o que é bumerangue, irmão? É? Você joga naquele esporte e ele que faz? Volta para você. Os midianitas, eles entravam nos campos agrícolas dos judeus e roubavam todo o trigo, e os judeus estavam passando fome. Quando houve a guerra de Gideão contra eles, não é? Que Gideão chegou perto do acampamento, tinha 2 conversando, aí disse assim: eu tive um sonho. E o que foi que eles viram? Um pão de cevada que rodava no acampamento e derrubava todas as tendas. O que era que eles levavam? Cevada. Roubavam a cevada dos hebreus. Se lembra que Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido. Eles estavam levando os grãos, irmão. Mas Deus faz voltar o pão de cevada para eles. Deus dá de volta. Deus dá o troco, irmão. Deus dá o troco. Olha, irmãos, cuidado, porque se nós fizermos maldade, vamos receber o troco, o bumerangue, né? Sempre volta para o ponto de partida. Veja aí Juízes capítulo 1, irmãos. Eu vou encerrar com esse texto. Aguardem só um minutinho. Mas eu acho que isso é importante. Quando eu li hoje, eu fiquei pensando: meu Deus, que coisa tremenda. Primeiro é Juízes capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Juízes 1, 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, irmão? 1 e 5 diz assim: e acharam o quê? Em Bezeque. E pelejaram contra ele. Fizeram o quê? Toda a igreja. E fizeram o quê? E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam. E fizeram o que, irmãos? E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Aí a consciência de Adoni-Bezeque acendeu. Veja o versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo de quê? Da minha mesa, assim como eu fiz. O que foi que aconteceu? Assim Deus me pagou. Que coisa terrível, não é, irmão? Que coisa terrível. Abimeleque teve a colheita da sua maldade também, o mal que ele fez, né? A maldade que ele tinha. Porque você, irmãos, vai encontrar
descobrir que o murmurador, ele é cheio de maldade. Eu disse que ele é desequilibrado. Nós vamos ver por que ele é desequilibrado. Veja Juízes 9:1. Juízes capítulo 9 e versículo 1. Eu vou ler e os irmãos acompanham aí para nós ganharmos tempo. E Abimeleque, filho de Jerubaal, capítulo 9 de Juízes, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com eles alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha feito o quê? Escondido. Versículo 6 diz: então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Agora veja o que diz o versículo 22. O versículo 22. Diz: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus o quê? Um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos, ou seja, fortaleceram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltava. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a quem? A Abimeleque. Versículo 50. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até à torre, e o combateu, e chegou-se até à porta da torre para a queimar. Porém uma mulher lançou um pedaço de quê? De uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o quê? O crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas, Abimeleque chamou, e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. E assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Fez, pagou. Voltaire, escritor e filósofo francês, mesmo na sua impiedade e incredulidade, foi mais racional do que muitas pessoas murmuradoras quando disse: o mal tem asas, mas o bem anda com passos de tartaruga. O mal voa com asas, né? Mas o bem caminha como tartaruga. Se o mal será acolhido
e o malicioso comerá o seu fruto, é melhor fazer o bem, porque colheremos coisas boas. A palavra de Deus nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o que é que acontece? Ceifaremos, e se não houvermos desfalecido, se não desanimarmos, colheremos os bons frutos. Meus amados, eu não quero demorar para vocês não perderem o ânimo de vir outra vez. Deus abençoe, meus irmãos, amém?